A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos chegando para abençoar as vossas vidas com mais um subsídio da EBD. Se você deseja manter contato conosco, nosso e-mail é ebd.estabelecendooreino@gmail.com. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se e você vai receber os vídeos em primeira mão. Eu lembro ainda que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho e eu deixo o link logo aqui abaixo do vídeo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que sempre estão mandando o seu e-mail ou deixando os seus comentários que servem de incentivo para nós. Antes de iniciar esta pré-aula, quero divulgar aqui um belíssimo CD. É a cantora Gleice Pérez e o CD Enche-nos. Olha, não é porque é parente, não. O CD é muito bom mesmo. Não estou divulgando para ajudar. Eu ouvi este CD e vale a pena. Foi edificado, são canções belíssimas, muito bem orquestrado, canções selecionadas, grandes compositores, Samuel Mariano, Gislaine Milena. Vale a pena você conhecer esse trabalho. Abaixo do vídeo eu vou deixar também o link para você ouvir as canções desse CD e também os contatos da cantora Gleice Pérez, o CD Enche-nos. Muito bem, nós estamos na aula de número 5, as consequências das escolhas precipitadas. O textual está em Provérbios 14, verso 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A palavra longânimo aqui, na sua raiz hebraica, significa paciente, tardio em irar-se, comprido, aquele que demora em irar-se, é o sentido original da palavra longânimo. A verdade prática, não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 13, versos 7 a 18. Para você entender o contexto do capítulo 13, é necessário você conhecer bem o capítulo 12, quando Deus chamou a Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Deus pede que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, somente ele e Sara. Mas isso você vê no versículo 1, sai da tua terra e da tua parentela, do meio da sua parentela. Mas você vê no verso 4 do capítulo 12 que Ló foi com ele, Ló foi com Abraão. No versículo 5 diz que Abraão levou a Sara, sua esposa, e a também Ló, seu sobrinho. Ou seja, você não vê em nenhum momento Abraão resistindo à ida de Ló com ele. Em nenhum momento você vê Abraão resistindo. E esta escolha de Abraão em levar Ló também vai trazer problemas, consequências para Abraão. Então, até aqui a gente louvou muito as atitudes de Abraão, mas agora a gente está analisando que não era para ele levar Ló, seu sobrinho. O projeto que Deus tinha era para ele, Abraão e Sara, somente a sua família e não o seu sobrinho, mas Abraão decide levar com ele a Ló, e esta escolha de Abraão também vai trazer consequências mais adiante, como a gente vai ver agora.
O versículo 7 diz que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E a palavra contenda, ela vem de uma raiz hebraica que significa controvérsia, disputa ou discussão. E essa disputa, esta controvérsia, esta contenda, ela é entre os pastores, entre os líderes de rebanho. Eu nem quero parar aqui para aplicar algo aqui para não ser pesado, mas não poderia haver esta contenda entre os líderes de rebanho de Ló e de Abraão. Por quê? Porque o texto a seguir, no versículo 7 ainda, diz que os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Os cananeus e os ferezeus são espectadores do mau exemplo dos servos de Deus. Ora, Abraão e Ló eram representantes do Deus Altíssimo. Davam testemunho que serviam ao Senhor. E agora, os líderes de seus rebanhos estavam brigando, tendo uma contenda. E isto era um mau testemunho aos homens ímpios ali de Canaã. E aqui a gente já pode aplicar para a nossa vida que em alguns momentos da caminhada, certas coisas que acontecem em nosso meio geram um mau testemunho para aqueles que estão de fora, e isto não pode acontecer. Abraão, vendo isso, ele diz que não é certo que haja contenda entre ele e Ló. Por quê? Porque irmãos somos, porque nós somos irmãos. É claro que aqui é uma figura de linguagem, porque você sabe muito bem que Abraão é tio de Ló, e não são irmãos, mas é uma figura de linguagem, irmãos somos. Ou seja, Abraão está dizendo, nós somos uma família, nós não podemos viver divididos. Igualmente, nós que se chamamos Igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a agência que representa o reino de Deus na terra. Ou seja, somos uma família. Jamais pode haver contenda em nosso meio. Jamais pode haver divisão em nosso meio. E Abraão, vendo que havia este problema na sua família, ele resolve tomar uma atitude. Agora, o que me chama a atenção no verso de número 9 é que Abraão abre mão do direito de ser o chefe do clã. Ele era o chefe deste clã. Então ele teria o direito de escolher o lado que ele gostaria de ir e deixar o que sobrasse para Ló. Afinal, Ló foi com ele, A promessa era para ele. Mas Abraão abre mão disso. E ele fala para Ló escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque Abraão sabia que direita ou esquerda, onde quer que ele fosse, Deus era o seu provedor e Deus estaria com ele. Ele confiava no Deus que o chamou lá em Ur dos Caldeus. Então ele sabia que não era um lugar que iria supri-lo, e sim o Deus de toda provisão, e sim o Jeová Jireh. Ele não foi atraído pelas planícies de Sodoma, como aconteceu com Ló. Ele sabia que ele indo para a direita, para a esquerda, para o norte ou para o sul, para leste ou oeste, onde ele fosse, Deus era com ele. No verso 10, nós vemos aqui Ló, que era guiado por seus olhos, e os seus olhos foram engodados pela aparência. É interessante notar que o nome Ló significa véu, e é o véu
que embaça a visão de Ló e impede que ele veja a realidade, porque o local que ele estava vendo era uma planície fértil, era um campo verdejante, porém este local era Sodoma. Mas há um véu que cobre os olhos de Ló e ele é atraído pela aparência e ele se interessa por este local. Parecia um paraíso. Moisés faz questão de escrever no verso de número 10 que era como o jardim do Senhor, lembrava o jardim do Éden, ou seja, parecia um paraíso, mas era Sodoma. E é para ali que Ló vai. Ló agora tinha um paraíso, mas era Abraão que tinha uma promessa. No verso de número 11, eu vejo que Ló escolheu o que viu, porque ele foi atraído pelo que viu com seus olhos físicos. E este é um erro que nós jamais devemos cometer, que é ser pautado pelos nossos olhos físicos, por aquilo que vemos. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos, porque nós andamos por fé, e fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, olhem comigo, eu estou seguindo a sequência do texto que está na sua revista, o verso de número 12, o final dele diz que Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Em outra versão diz que ele ia armando suas tendas até chegar em Sodoma. E a partir deste momento eu vejo a queda de Ló, uma aproximação lenta de Sodoma. Ele vai caindo aos poucos, porque quando um homem caminha em direção ao mal, os resultados são catastróficos. E o que vai acontecer com Ló lá na frente? Ele vai perder a sua família em Sodoma. Sodoma vai ficar conhecida em toda a Bíblia Sagrada como um exemplo de maldade. Eram homens de Belial, eram homens malignos, e é para este local que Ló vai lentamente se aproximando até chegar lá. No verso de número 13 diz que os varões eram maus, e Ló sabia que os homens eram maus, mas mesmo assim ele assumiu os riscos. E isto é um perigo. Quando você vê o mal, qual seria a atitude correta? Fugir, porque a Bíblia diz para nós fugirmos não somente do mal, mas da aparência do mal. Agora veja o verso 14. Disse o Senhor a Abraão: quando? Depois que Ló se apartou dele. Depois que Ló saiu da presença de Abraão, Deus se revelou novamente a Abraão. Por quê? Porque há situações, há certas companhias, e isto pode ser até no ministério, na igreja ou fora dela, que impedem que Deus se revele a você. Porque o propósito que Deus tem é para a sua vida, é para a sua família. E às vezes nós levamos alguns Lós também. E esse Ló, ele impede que Deus se revele a você. Então é interessante notar o verso 14. Disse o Senhor a Abraão: quando? Depois que Ló se apartou dele. Quando Abraão estava sozinho, Deus se revela novamente. Então, sem Ló, Ló significa véu, não esqueça disso, Abraão pôde contemplar o que Deus tinha para ele. Sem o véu, Abraão pôde contemplar o que Deus tinha
para ele. No verso de número 15, tem algo interessante que Deus diz assim: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Eu aprendo aqui que Abraão ele renunciou à campina verdejante. Era direito dele, como chefe do clã, escolher. Em contrapartida, Deus lhe deu toda a terra de Canaã, a ele e a seus descendentes para todo o sempre. Ou seja, Abraão deixou Ló escolher porque sabia o que Deus havia lhe prometido. No verso 16, Deus vai mais além e diz: farei a tua semente como o pó da terra, ou seja, incontável. O primeiro homem, ele fora feito do pó, mas a descendência de Abraão será como o pó. Fala de infinitude, fala de uma grande descendência, milhares e milhares. E aqui não está somente falando dos descendentes biológicos de Abraão, mas está falando também de nós, porque existem os filhos biológicos, né? Os árabes, os judeus são todos descendentes de Abraão, mas aqueles que aceitam Cristo como Salvador, e quem diz isso é Paulo, também são chamados filhos de Abraão. Então nós também, quando abraçamos a Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão, nós também somos chamados filhos de Abraão, nós também somos descendência dele. Verso 17. Deus diz: levanta, percorre essa terra. Ou seja, Deus está pedindo para que Abraão ele faça uma peregrinação na terra, terra esta que é dele mesmo, que é a própria herança. E Abraão faz isso num ato de fé. Eu aprendo aqui que nós devemos nos apropriar das promessas que Deus nos faz pela fé. Porque às vezes Deus nos promete algo e nós ficamos sentados, deitados, esperando que a promessa se cumpra. O fato de Deus falar para Abraão percorrer a terra, mesmo ele sendo nômade, mesmo os cananeus ainda estando ali, e ele fazendo isso, é um ato de fé, que Abraão cria na palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele. E é isso que eu devo aprender. É isso que você deve aprender como professor da escola dominical. Quando Deus libera uma palavra, uma promessa sobre a sua vida, é necessário que nós tenhamos um ato de fé. Nós não podemos esperar que ela comece a se cumprir para nós crermos. Isso não é fé. Ver para crer não é fé. Nós precisamos ter fé, mesmo não vendo a promessa se cumprindo. É necessário nós começar a percorrer a terra que é a nossa herança. No verso 18, eu vejo aqui atitudes inversas de Abraão em relação a Ló. Primeiro, no verso 18, Abraão tinha tendas. Tendas aqui, no tempo dos patriarcas, era um tipo do Santíssimo Lugar. Era o local onde não somente eles moravam, como se fosse o seu quarto, mas era o local que os patriarcas tinham relacionamento com Deus. Abraão tinha tendas, e onde ele ia, ele armava a sua tenda, ele tinha uma tenda e tinha também um altar. Edificou ali um altar. Altar é um lugar de sacrifícios. E Abraão, onde ele ia, ele construía altares. Isso você vai ver em toda a caminhada de Abraão. Ele ia, armava a sua tenda e construía um altar. Sempre construía altares ao Senhor, mas nunca construiu uma casa para si. Ele tinha o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Um detalhe no verso 18 é que ele arma a sua tenda e vai habitar, olha o local que ele vai habitar, junto aos carvalhais de Manre, junto aos carvalhos. Carvalho era uma árvore gigantesca, uma árvore centenária que durava muito e muito tempo,
né? Anos, centenas e centenas de anos. E o carvalho, ele é um tipo, ele fala de força, fala de durabilidade, fala de estabilidade. E eram características que Abraão tinha. Ele tinha força, ele tinha durabilidade, porque ele estava firmado nas promessas do Senhor, e ele tinha estabilidade. Ele não era engodado pelos seus olhos, não era atraído pela aparência como o seu sobrinho. Agora, eu quero vos mostrar os passos de Ló. Os passos de Ló, de companheiro de Abraão, seu tio, a cidadão de Sodoma. Isso mesmo, de companheiro de Abraão a cidadão de Sodoma. Os irmãos não reparem, porque os irmãos podem notar que tem hora que eu falo Abrão, tem hora que eu falo Abraão. Na verdade, aqui no capítulo 13, ainda é Abrão, né? Pai exaltado. Deus vai mudar o nome dele lá na frente para Abraão, que é pai de uma multidão, mas a gente sempre está trocando. Aqui no capítulo 13, ainda é Abrão. Somente esse detalhe. Então vamos lá, os passos de Ló. Em primeiro lugar, versículo 7, contenda. Ele pisou na contenda. O primeiro passo foi a contenda no versículo 7. Em seguida, no versículo 10, ele viu. Foi atraído pelo que viu. Os seus olhos o enganaram. Esse é o segundo passo. Terceiro passo de Ló. Ele escolheu aquilo que viu. Esse é o terceiro passo. O quarto passo de Ló: armou as suas tendas até chegar em Sodoma. Este é o verso de número 12. Em seguida, Ló passou a morar longe do sacerdote de Deus. Quem era o sacerdote de Deus? Abraão, né? Só que no capítulo 14, você vai ver que quando Ló é capturado, é levado cativo, ainda vai demorar um tempo para que a notícia chegue até Abrão, né? Porque Ló estava habitando longe de Abrão, e isso era mal. E em sexto lugar, Ló tornou-se um oficial em Sodoma. E isso você vai ver no capítulo 19, verso 1, quando os anjos vêm até Ló para tirar ele dali. Onde que Ló estava? Ló estava sentado junto às portas de Sodoma. E você sabe muito bem que nos tempos antigos, quem ficava sentado às portas da cidade eram os homens que julgavam os habitantes da cidade. Então Ló aqui é um oficial em Sodoma. Então, de companheiro de Abrão, ele tornou-se um oficial. Ele foi se aproximando de Sodoma, até que entrou em Sodoma e lá tornou-se um cidadão oficial em Sodoma e sentava junto à porta da cidade. Para concluir, eu trago um outro exemplo para vocês, que é Davi. Davi é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Porque em tudo que ele ia fazer, ele pedia uma resposta de Deus. Então ele tinha que sair à guerra, ele orava pedindo a orientação se deveria sair ou não, se era daquela maneira ou da outra maneira. E isto agradava ao Senhor. Tudo que Davi fazia, ele não tomava nenhuma decisão, ele não fazia nenhuma escolha sem antes orar ao Senhor. E este exemplo de Davi nós também devemos seguir. Nós não podemos escolher de forma precipitada. Nós devemos colocar tudo diante do Senhor, porque é Ele que dirige as nossas vidas. Ele não é somente o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor e sabe o que é melhor para nós. Para encerrar, eu trago aqui Provérbios capítulo 16, verso 1, é a leitura do sábado. E lá diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Jamais deixe ser seduzido pelas aparências
como aconteceu com Ló. O final da vida de Ló foi muito triste. Ele perdeu a sua esposa em Sodoma, porque apesar dos anjos do Senhor tentarem tirar ele de lá com sua família, a esposa de Ló tinha o coração em Sodoma. E ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saía dela. E em determinado ponto da caminhada ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Depois, Ló teve também mais um deslize em sua vida, quando teve um relacionamento com suas filhas. E enfim, é muito triste quando nós analisamos isto na família daquele que era sobrinho do patriarca Abraão. Eu espero que esses poucos conceitos eles tenham servido para ajudar você a preparar a sua aula neste domingo. Que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus.